Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carolina De Filippo, professora de português aqui no Língua e Linguagens, e a nossa aula de hoje vai ser sobre a primeira pessoa do discurso, o sujeito enunciador. Mas antes de começar, eu quero perguntar para vocês: já pegaram o caderninho? Então corre lá e pega, que a gente já vai começar. Bom, então, o que a gente tem que compreender sobre o sujeito enunciador na hora de escrever nossos textos? Então vamos lá. Toda vez que a gente falar de sujeito enunciador e de expressão desse sujeito enunciador na frase, a gente está falando também sobre subjetividade, tá? Sobre abordagem subjetiva. É, e antes de entrar na discussão plenamente, vamos só lembrar o seguinte: que aqui no Língua e Linguagens a gente vai pensar o tempo inteiro nessa duplinha aqui, estrutura e conceito, forma e conceito, gramática, que está no nível estrutural, e sentido e discurso no nível conceitual, ok? E o nosso desafio como escritores sempre será o de tentar criar uma estrutura que traduza claramente os sentidos que eu pretendo comunicar para o mundo. Tá? Esse é o grande desafio do escritor: conseguir associar o seu, conseguir manifestar o seu discurso por meio de uma estrutura gramatical clara, coesa, bem organizada, elegante, não é isso? Então, quando falamos de pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira, estamos falando de algo conceitual, é uma ideia, ok? Então, as pessoas do discurso, elas são sentidos criados no texto. Todo texto pressupõe a ocorrência das três pessoas do discurso. Então, essas ideias aqui de que existe alguém que fala, esse alguém fala para uma outra pessoa ou para um grupo de pessoas e fala sobre alguma coisa ou sobre alguém. Essas três ideias vão estar presentes em todos os textos. Todo texto que se manifesta tem um emissor, um receptor e um referente, que é, na verdade, o seu assunto, o tema, ok? Só que nem todo texto explicita marcas gramaticais de primeira e de segunda pessoa. Mas e de terceira? Sempre? Sempre. Porque, como a terceira pessoa se refere ao assunto do texto, àquilo que o texto se refere, e todo o texto se refere explicitamente a alguma coisa ou a alguém, a terceira pessoa sempre vai ocorrer no texto. A terceira pessoa gramatical. Depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Calma lá. E a primeira pessoa a primeira e a segunda pessoas gramaticais, elas não nem sempre serão marcadas no texto. Então vamos ver como que isso acontece na prática, né? A gente vai verificar a marca gramatical da concordância verbal. Então, por meio da concordância verbal, a gente vai analisar a presença ou, deixa eu falar direito, a manifestação ou a não manifestação do sujeito no texto, desse sujeito que fala, dessa voz que fala no texto. Vamos ver como que isso acontece na prática. Olha o trechinho do texto do Jorge Amado. Este é um capítulo curto, porque o verão passou muito depressa, com o seu sol ardente e suas noites plenas de estrelas.
Estamos grifando aqui os verbos, tá, gente? É sempre rápido o tempo da felicidade. O tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas, nem se sente o correr das horas. Quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque sofremos, porque vivemos um tempo mau, ele escoa moroso, longo é o desfilar das horas. Então, nesse texto, existe uma voz que fala, essa voz fala para alguém, que é o leitor. Então, a voz que fala é a voz do narrador, então o nosso sujeito enunciador é o narrador. Esse narrador fala para um leitor, né, que ele imagina. E a terceira pessoa é o assunto do texto. Ele está falando sobre o quê? Sobre o ritmo de passagem do tempo, né? E aí a gente pode substituir isso aqui por ele, que é o pronome de terceira pessoa. Só que a gente percebeu aqui, grifando os verbos, que houve algumas ocorrências aqui que manifestaram a primeira pessoa do discurso. Neste momento, quando o narrador fala, o tempo é um ser difícil, quando queremos que ele se prolongue, aqui o narrador se coloca no texto. Ele marca a sua presença no texto. Ele está falando, eu estou aqui. E o eu é justamente a primeira pessoa, né? Só que ele fala um eu que não é individual. É o nós. E aí a gente tem que entender quem é esse outro que, junto com a primeira pessoa, está formando esse nós. E aí é justamente o leitor, né? É com quem ele estabelece o diálogo aqui no texto. Então ele joga aqui uma primeira pessoa do plural, envolvendo o leitor nessa afirmação aqui. Que afirmação? Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas. Então aqui é ele, o narrador, mais o leitor. É o eu e o tu deste texto. Primeira e segunda pessoas do discurso, ok? Marcados gramaticalmente aqui pela primeira pessoa do plural. Pessoa gramatical aqui no caso. Gente, sobre pessoa do discurso e pessoas gramaticais, eu já fiz um vídeo inteiro explicando a diferença. Estou falando aqui acreditando que vocês já viram esse vídeo e já entenderam a diferença entre pessoa do discurso e pessoa gramatical, tá? Quem não entendeu, volta lá, assiste esse vídeo primeiro e depois retoma a discussão, porque aí vocês vão entender melhor do que eu tô falando. Então, bora, vamos ver a frase, vamos analisar aqui uma outra questão. Quando queremos que ele se prolongue, quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento. Então, a gente já viu que a marca gramatical de primeira pessoa aparece na forma, no mos, né? Que é essa desinência verbal que marca justamente número e pessoa, primeira pessoa do plural. Então, indicando aqui a manifestação do sujeito na frase. Mas aqui, o sujeito enunciador usa o plural nós para incluir o receptor e torná-lo cúmplice de suas ideias, certo? Deixa eu fazer o contrário aqui, vou marcar só o cúmplice. Então, olha como que o uso da primeira pessoa do plural aqui seduz o leitor, a segunda pessoa, né? Chama a segunda pessoa
para cumplicidade nessa ideia aqui. É como se o narrador estivesse dizendo: o tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas. Aí ele fala quando queremos, querendo dizer: eu sinto assim, você sente assim, todo mundo sente assim, não é verdade? Então é como se ele estivesse argumentando no sentido de convencer o leitor de que todo mundo sente assim, tá? De que tem uma identificação. Então gera-se a cumplicidade do leitor com as ideias do autor. Então foi um uso de primeira pessoa do plural estratégico, né? Foi usado aí a fim de criar um efeito de sentido, tá? Então tá. Então o sujeito discursivo é essa voz que fala no texto, é o reconhecimento da voz e a identificação dessa voz, né? Então ali, por exemplo, é um narrador que enfim, eu já ia entrar na história toda, né? Eu ia falar do livro inteiro. Pausa, né? Menos. E o sujeito gramatical, que é a estrutura, tá? Que vai aparecer no nível da frase mesmo. Aí é a palavra que explícita. Tá errado isso aqui, gente. Que é a palavra. Eu que li errado. Então vamos lá. Então, o sujeito discursivo é a voz que fala no texto, é o reconhecimento da voz que fala no texto. E o sujeito gramatical é a palavra, que é a palavra explícita ou implícita que determina a concordância verbal. Então, tá vendo como que o sujeito gramatical, a definição de sujeito gramatical não coincide com a definição de sujeito discursivo, porque a definição de sujeito gramatical serve muito mais para me dizer sobre uma operação gramatical, sobre um ajuste do verbo, entendeu? Não é um sentido que se cria no texto, e sim um elemento que serve de operação, operação de flexão verbal, entendeu? É uma coisa bem do instrumento mesmo, né? Bem da forma, bem do mecanismo. Sujeito gramatical, portanto, vai operar num nível diferente do sujeito discursivo, tá bom? E como que eu faço para apagar as marcas de primeira pessoa do texto, se eu quiser que o meu texto seja impessoal, se eu quiser que o meu texto não manifeste primeira pessoa? Porque isso também é uma estratégia. Eu posso dar uma opinião tirando as marcas de primeira pessoa. Aí o aspecto da minha informação fica muito mais objetivo. Eu fico com uma informação que tem cara de verdade e não cara de opinião. Aí fica mais fácil da outra pessoa concordar com o que eu estou dizendo, acreditar no que eu estou dizendo, ok? Como que a gente pode fazer então para apagar a expressão do sujeito na frase? A gente pode usar a terceira pessoa do plural. Então, em vez de falar quando queremos, a gente falaria quando querem. Então, aí eu neutralizo o sujeito gramatical, né? Posso indeterminar esse sujeito usando a partícula se, quando queremos que, quando se quer que. A voz passiva, então a gente pode transpor a oração para a voz passiva. Aqui eu peguei outra frase, porque essa do queremos não ia ser tão boa para esse exemplo. Ó, porque vivemos um tempo mal, então eu tiro o foco do eu, que está aqui oculto, do nós,
que está aqui oculto, mas está marcado pela desinência do verbo. E ao invés de falar de nós, eu vou falar do objeto, que é o tempo. E aí a gente inverte, olha, por que vivemos um tempo mal? Porque um tempo mal é vivido. Aí a gente tem uma estrutura verbal diferente que neutraliza a primeira pessoa. Oração subjetiva. Não, essa daqui eu vou tirar, gente, porque essa aqui é de período composto, eu não vou colocar ela aqui agora. Era para eu ter tirado antes, eu não tirei. E vou tirar essa aqui também. Eu já sei que não vai dar certo. Então, vou deixar só essas mesmo. Num outro momento, a gente volta naquelas outras duas, tá bom? Então, além da voz passiva, a gente pode substituir o nosso sujeito por um agente indeterminado. Então, em vez de falar nós queremos, eu falo as pessoas querem. Aí eu também neutralizo esse sujeito. Beleza? Depois a gente traz mais exercícios práticos, a gente explora melhor essa questão da impessoalidade, tá? Depois eu vou fazer um vídeo pra gente treinar isso daqui, pra gente poder explorar, ver isso aqui com mais calma, tá? Mas já fica a orientação para quem conseguir aproveitar, beleza? Então tá, pessoal, eu sou Carolina De Filippo, professora de português aqui do Língua e Linguagens. Estou aqui no YouTube, vocês me encontram no Instagram, no @Língua e Linguagens. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, crítica, quer mandar um parágrafo para eu analisar, para eu dar uma olhada, pode mandar também que a gente conversa. Se vocês tiverem gostado da aula, dá um like, né? Curte o vídeo. Se vocês gostaram da aula, deem um like, se inscrevam no canal, acompanhem, né, as novas publicações, porque vamos dar continuidade a esse estudo, beleza? Então tá, pessoal, por hoje é só, até a próxima.